Lá nós temos reuniões a todos os segundos sábados do mês, na nossa sede na Campina do Barreto, lá no bairro Campina do Barreto. Então, quem estiver interessado, acesse lá no nosso Instagram, né? CE, e a gente vai estar junto aí nessa interação. Né? Queria agradecer a casa, a oportunidade, a energia que a gente sempre recebe aqui, né? E, sobretudo, a compreensão. Essa minha palestra, a minha fala de hoje, estava marcada para o dia 4. Mas eu peguei essa virose e Jô, carinhosamente, conseguiu aí reagendar essa nossa conversa de hoje. Né? Então, vamos juntos aí no conhecimento, tá certo? Então, vamos lá. O tema proposto foi autismo. Autismo, né? Essa nomenclatura, onde nós trocamos ela pelo TEA, transtorno do espectro autista. O portador do transtorno de espectro autista, né? Nós tínhamos antes como o portador do autismo. Né? E é preciso a gente compreender que o diagnóstico não resume o ser humano. Nós somos muito mais que um diagnóstico. Né? Então, por isso, nós vamos ver ao longo da nossa fala o porquê dessas mudanças tão importantes. Né? Quando a gente fala que a palavra tem um poder, a nomenclatura tem esse poder. E aí a gente vai pensar um pouquinho, né? Nós vamos entrar numa área um pouco técnica para a gente compreender qual é o objetivo disso, para que a gente angarie para nosso conhecimento, para que a gente possa, como co-criadores do universo, ajudar esse momento, essa transição planetária que nós estamos vivendo. Então, o conhecimento nos liberta, mas o conhecimento também nos faz evoluir. Né? Como a nossa querida amiga estava muito bem falando há pouco sobre mediunidade, ferramenta fantástica para a nossa evolução. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho desses termos técnicos, né? Quem não é da área de saúde. Mas antes disso, eu queria perguntar, quem daqui de nós acredita na reencarnação? Todos nós, né? Eu já estou entre meus pares, né? Muito bem. Então, vamos lá. O que é um transtorno mental? É uma disfunção da atividade cerebral que pode gerar prejuízos emocionais, físicos, de forma significativa. Veja que a nomenclatura me traz. Poderá gerar. Pode ou não gerar, então, esses prejuízos. Tais distúrbios podem afetar o humor, o comportamento, o raciocínio e também influenciar na concentração e na memória. E aí nós vamos para uma outra questão. Enquanto a doença tem causa definida, a síndrome revela uma condição quase sempre sem causas diagnosticadas. O que a gente quer dizer com isso? O autismo não é doença. O autismo é um transtorno. É um transtorno, é uma disfunção cerebral. Transtorno é um estado alterado da nossa saúde. E nem sempre está ligado a alguma doença. Antes nós tínhamos o autismo, quando ainda na nomenclatura autismo, né? Nós tínhamos como doença. Lá nos primórdios, né, uns anos atrás, algumas décadas atrás, nós tínhamos o conhecimento de que era uma doença. E aí nós tínhamos muitas pessoas segregadas da sociedade porque eram doentes mentais. Né? E tinham essas características. Mas nós ainda ignorávamos, como ainda temos muito pouco conhecimento sobre o transtorno. E aí o termo espectro foi inserido em 2013 por conta da diversidade dos sintomas e dos níveis que essas pessoas apresentam.
Então, quando eu falo transtorno do espectro autista, eu estou falando de um transtorno mental e eu estou falando de um conjunto de sintomas que, como nós dissemos, não define o ser humano. Tá? Então, cada indivíduo de TEA tem o seu próprio conjunto de manifestação, tornando único dentro do espectro. Alguns têm sensibilidades maiores, né? Outros têm uma introspecção maior. Então, por isso é que nós temos essa questão do espectro. O espectro é um leque de possibilidades. Tá? Então, o transtorno do espectro autista tem no seu desenvolvimento, tem causa no seu desenvolvimento neurológico, que prejudica a organização dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. E aí eu vou pedir que a gente salve bem direitinho essa questão aqui. Causa no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização dos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí aqui eu coloquei, tirei da internet, várias pessoas portadores do TEA, né? Já em idade adulta, aqui um adolescente, né? Aqui uma moça adulta, já na vida. Quantas pessoas passam pela nossa vida, né? E a gente nem percebe essas, vamos dizer assim, características, né? E aí a gente precisa ficar atento para isso, olhar o outro, ter empatia com o outro, que é uma coisa que a gente precisa pensar. No meio espírita a gente fala muito sobre empatia, né? Precisamos ter empatia, precisamos acolher, precisamos... E a empatia, ela vai um pouquinho além de nós acolhermos. A empatia significa nós aceitarmos o outro do jeito que ele é, do jeito que ele se apresenta. Porque muitas vezes nós confundimos a empatia com nos colocarmos no lugar do outro. Isso, eu diria, é impossível. Cada um de nós tem a vivência necessária para a nossa evolução, porque tudo no universo evolui. Então, quando nós falamos em empatia, nós falamos em aceitar que o outro tem aquele comportamento. Implica em nós acolhermos diante daquele comportamento. Tá? Então, a empatia ela vai para além disso. E aí, a Organização Mundial de Saúde, lá no ano de 2007, já preparando esse conhecimento para nós, nos traz o dia 2 de abril como o dia da conscientização. Veja que interessante, tudo no universo se encadeia, né? E aí os estudos, os cientistas, eles vêm para nós já nos trazendo a nomenclatura conscientização. Nós precisamos nos conscientizar. Isso é uma realidade. Tá? Então nós precisamos nos preparar, né, para receber esses irmãos, para acolher diante daquilo que a gente ainda não compreende. Né? Quando a gente vai, às vezes, numa loja, quando a gente está em casa, não é? Uma criança, um adulto, começa com um comportamento que nós consideramos inadequado. E por muito tempo nós julgamos, né? Julgamos aqueles pais que não deram a educação necessária, julgamos aquela criança fazendo birra, né? E hoje nós temos aí a oportunidade, então, de nos conscientizarmos. E aí a OMS nos diz mais. Ela diz assim, não há cura. Se não há doença, não há cura. Não é verdade? A cura se dá através da doença. Nós compreendemos o TEA. Respeitemos as diferenças. O TEA é um jeito único e especial de ver o mundo. Então, quando nós estamos abertos a ouvir o outro, a perceber o outro, não é? A aprender com o outro, nós temos ganhos fantásticos. Porque todos nós, como a amiga que me antecedeu a fala,
somos médios. Todos nós, em níveis, né, diferentes. Todos nós temos, segundo a literatura, algum tipo de traços de transtornos. Todos nós somos portadores. Quando a gente começa a estudar os transtornos, a gente diz, essa sou eu. Essa é meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, né? Porque nós temos, diante do nosso processo evolutivo, as necessidades. E as necessidades vão se dar através das diferenças. Mas nós queremos sempre os iguais. Né? Os nossos pares, porque pares não dá trabalho. Não faz com que a gente pense, com que a gente se modifique, não é? Com que a gente vença os nossos preconceitos, os nossos medos. Mas aí vem o universo e diz, não é assim. Nós precisamos evoluir. E evoluir juntos, né? Quanto humanidade. E aí, o Manual do Diagnóstico Estatístico nos traz todos os transtornos. Né? Esse aqui é de 2013, está saindo agora em 2024, o diagnóstico 3. Então, nós vamos ter mais novidades aí agora, né? Bem quentinha, que a ciência vai nos trazer sobre todos os transtornos, incluindo aí o TEA. Mas aí, lá no manual do diagnóstico, diz assim, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social, e também a comportamentos restritos e repetitivos. É bom a gente saber que nem todos somos expansivos. Né? Quando a gente fala sobre um transtorno, a gente logo tenta encaixar alguém. Né? Isso é natural do ser humano. Eu acho que fulano é tão tímido. Existem diferenças. Existem critérios que a gente precisa dar conta. Nem todos nós temos facilidade de falar, nem todos nós gostamos do contato social. Né? Isso não nos define como portadores do TEA, tá certo? Isso precisa de uma avaliação séria, né? Por uma pessoa capacitada, para que a gente possa fechar aí um diagnóstico, que é muito importante. Tá? A gente vai ver. Então, vamos lá. A OMS calcula que o autismo, e aqui essa nomenclatura é de 2013, tá? Então, o TEA afeta a cada 160 crianças, uma a cada 160 crianças no mundo. Isso era em 2013. Nós estamos em 2024. E hoje, essa estatística se altera. Nós temos a cada 48 crianças nascidas, uma possivelmente portadora, né, do transtorno do espectro autista. Então, a ONU diz que várias pesquisas surgem a existência de muitos fatores que podem deixar a criança mais propensa, incluindo as questões ambientais e genética. A causa do TEA não são totalmente conhecidas e a pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto e a herança genética. Veja que nós estamos falando aqui de uma denominação pelo que a gente tem hoje, pela ciência, tá certo? No entanto, há evidências de que essas causas hereditárias explicam apenas a metade do risco de se desenvolver o TEA. Isso é outra coisa muito importante para nós salvar, para quando nós passarmos para a nossa segunda parte do trabalho. Eu vou ler de novo, me permita. Já há evidências de que as causas hereditárias explicam apenas metade do risco de desenvolvimento do TEA. Tá certo? Os primeiros sinais do
do TEA são visíveis em bebês entre 1 e 2 anos de vida, embora possam ser detectados antes ou depois disso. Em geral, uma criança do espectro apresenta os seguintes sintomas. O TEA, ele sempre vai se dar na infância. Nós, é que por falta de conhecimento, vamos possivelmente diagnosticá-lo tardiamente. Mas ele necessariamente ele precisa iniciar no desenvolvimento da criança. E aí, quais são esses sintomas? Dificuldade para interagir socialmente, manter o contato visual, expressão facial e gestos. Expressar as próprias emoções e fazer amigos. Essas são as dificuldades do portador. Dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar um diálogo. Mas aí a gente falou que nós precisamos de critérios mais analisados por pessoas capacitadas. Não pode se dar, meu filho começou sem querer brincar na escola. Então, tem outras questões que precisam ser investigadas. Então, déficit persistente na comunicação e interação social. Mesmo com a família, mesmo com as pessoas que nós estamos acostumados, ou o bebê está acostumado, a criança está acostumada, ela tem dificuldade nessa comunicação. Limitação na reciprocidade emocional e social, dificultando a compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma introspecção. A gente fala de uma volta para si mesmo. O indivíduo fica voltado para ele mesmo. Então, tudo que está acontecendo à volta, não há um interesse real na interação. Tá certo? Então, limitação, já se leu, variando entre comunicação verbal e não verbal. Com dificuldade no uso de gestos e expressões. O ser humano ele não se comunica só linguisticamente. Nós nos comunicamos por vários comportamentos. O olhar, a postura, o jeito de sentar, o jeito de se vestir. Tudo isso são comunicações sociais. O portador do TEA, ele não tem essa avaliação. Essa comunicação não é elaborada por ele. Certo? Ou ela. Limitação em iniciar e manter relacionamentos, seletividade alimentar importante, brincadeiras imaginárias e ausência por pais. Então, há relatos que eles têm essa dificuldade de iniciar e manter relacionamentos porque eles não entendem a importância dessa interação social. A seletividade alimentar é importante, porque alguns relatam que não conseguem comer comida mais sólida, outros não conseguem líquido e por aí vai. Vejam o espectro, Por isso que a gente usa aí essa nomenclatura. Movimentos motores e objetos de fala repetitiva e estereotipada. Então, sempre movimentando, sempre se, vamos dizer assim, fazendo presente naquele ambiente único para ele. Ele brinca só, ele está só, Então, e a fala repetitiva. Adesão inflexível a padrões e rotinas, Eles têm dificuldade de mudança de rotina. Então, sempre a gente precisa avisar. Quando eu recebo algum portador de TEA, eu preciso avisar. Olha, a sessão daqui a 5 minutos ela termina. Para mim dar uma noção de tempo para ele ou para ela, porque senão ela se desorganiza, ele se desorganiza. Então, quem tem esse tipo de, vamos dizer, desafio em casa,
precisa avisar aquela criança que vai ter uma mudança nos planos. Olha, hoje a gente não vai mais para a casa da vovó, porque isso aconteceu. É possível que ele ou ela ainda assim se desorganize, né? E aí vem as estereotipias, né? Que é os movimentos compulsivos, é o grito, que a gente interpreta como birra. Mas nada mais é do que uma desorganização mental. Então a gente precisa fazer o quê? Acalma, eu compreendo, você não está entendendo, mas houve uma mudança de planos e a gente vai precisar cumprir isso. Tá? Alguns são resistentes ao toque, outros não, e aí a gente pergunta, o que eu poderia fazer para te deixar mais tranquilo agora? Um abraço, ou você quer sentar para conversar? Tá? Então a gente precisa desenvolver em nós também, né, que é um aprendizado, esses pequenos comportamentos que nos ajudam também, né? Porque desenvolve em nós algo que a gente nem sabia que tinha e que torna-se, né, algo muito gratificante para a nossa vida, que é a paciência, que é a tolerância, que é a compreensão de nós mesmos e das diferenças, né? Interesses restritos, né? Eles têm lá o hiperfoco, então eles gostam do assunto, ele gostou dessa cadeira, ele vai estudar para saber como é que funciona, quem fez, quem produziu, como é essa madeira, de onde vem. Então, isso é o hiperfoco, né? É um foco no assunto em que lhe interessa. Na grande maioria das vezes, eles são portadores de uma inteligência incrível. Né? São espíritos altamente inteligentes. Então, quando a gente libera eles para que eles possam desenvolver essas potencialidades, o céu é um limite, né? Aí na internet a gente vê seguido, né, crianças com habilidades, com conhecimento que a gente fica assim, não, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Muito bem. Hiperfoco, já falamos, pouco contato visual, né? Eles não têm a necessidade que nós temos dessa leitura social, portanto, o contato visual que nós fizermos nos olhando, para eles, isso não é necessário. E a gente precisa compreender, né? Dificuldade de expressar as ideias e os sentimentos, aborrecimento com mudanças da rotina, maior interesse em objetos do que pessoas, né? Às vezes a família está lá conversando, tentando puxar o assunto, veja, ele já não é muito dado à conversa, né? Quando a gente não compreende, a gente acha que é aquilo é aquilo, né? É um descaso, é uma falta de atenção, mas nada mais é do que uma característica. Então ele está ali com um objeto. Esse objeto pode ser um computador, pode ser um carrinho, pode ser uma roda, né? E ele está interagindo com aquele objeto ali, tá? Maior sensibilidade a sons, cheiros e contatos, né? Por que maior sensibilidade? A gente vai ver lá no segundo momento, né? Então a gente tem informação de pessoas que têm uma sensibilidade a sons incríveis. Eu tinha uma paciente que ela tinha sensibilidade tão grande a sons que o dia que eu ia com uma corrente, toda mulher usa corrente, né? Ela dizia, Márcia, posso te pedir um favor? Eu disse, pode. Tirei uma corrente porque está incomodando. Ela conseguia ouvir o barulho do ranger da minha corrente. Veja que isso não é fácil. A nossa audição, ela é relativa. Nós estamos aqui, nós estamos diante de vários sons, né? O ventilador, a buzina, o som do microfone e tudo mais. Mas se nós tivéssemos alguém sensível a som,
ele conseguiria escutar algo que está acontecendo lá na rua, nesse momento, uma conversa, alguém falando. Tamanha a sensibilidade. Veja que interessante. E a gente imagina, naquela perspectiva de nós sermos empáticos, o quanto isso nos afeta. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu só quero silêncio. Né? E quando você tem uma hipersensibilidade a sons, não é possível. 24 horas por dia. Não responder ao próprio nome quando é chamado, né? Porque ele está lá no mundo dele, introspectivo, pensando, analisando, avaliando. Então, normalmente as crianças não respondem ao nome. É possível também que aconteça o atraso no desenvolvimento da fala, dificuldades no aprendizado, na socialização e na autonomia. É sempre importante nós, como já se falou aqui, consultar ao neuropsicólogo, ao pediatra ou ao neuropediatra, para que a gente possa ter um diagnóstico sério. Ah, o filho da minha vizinha fala assim, então logo é. Né? Então, a gente já está vendo aqui que nós estamos diante de uma complexidade de sintomas. Né? Então, nós não podemos generalizar. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento infantil, aquilo que a gente falou. Né? Piaget nos trouxe a fase do desenvolvimento. Licença. Piaget nos trouxe fases do desenvolvimento infantil. Tá? E isso é utilizado na ciência até hoje, as fases do desenvolvimento. Então, esses sintomas, eles precisam estar lá na primeira infância. Então, já no berço, a mãe, o cuidador, já pode identificar, o pai já pode identificar alguns sinais. Né? E é importante que a gente, o quanto antes, busque ajuda profissional. Por quê? Porque nós estamos falando de um déficit de interação social. A interação social é o que move o ser humano. Nós somos feitos para viver em sociedade. Quando nós temos um indivíduo que não consegue socializar, logo ele vai apresentar problemas. Ele vai trazer desafios. Então, assim que nós detectarmos qualquer um desses critérios, buscar uma avaliação, né? Para que a gente possa, de imediato, agir com as terapêuticas necessárias. Né? Nós temos, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Então, no período do desenvolvimento, porém, eles podem estar totalmente aparentes até que exista uma demanda social para que essas habilidades sejam exercidas. Ou podem ficar mascaradas por possíveis estratégias de aprendizado ao longo da vida. É aquilo que a gente falava. Quem daqui não tinha aquele primo que era chato? Todo mundo se reunia, eu vou falar do meu tempo, né? Todo mundo se reunia, né? Para ver novela, curtir um rock, e aquele primo chato não ia. Aquela prima chata não ia. Né? Aquela tia estava sempre resmungando, sempre brigando, sempre achando tudo ruim. E a gente associava isso ao quê? Né? A falta de vontade, a falta de educação. Nós nunca associávamos isso a um possível transtorno. Então ele pode sim ficar mascarado por toda uma existência. Né? Por isso que é importante nós nos autoavaliarmos e também buscar ajudar essas crianças, sobretudo na primeira infância, para que esse desenvolvimento se dê de forma esperada. Tá? Esses sintomas causam prejuízos clínicos significativos no funcionamento social, profissional e pessoal, ou em outras áreas importantes da pessoa. Então, aqui a gente fala sobre
autismo, né? Nos bebês, porque aí a gente pensa assim, né? É um bebê, ele só não quer olhar para mim, precisa ser avaliado, né? Ele só está com fome, só está interessado no alimento, precisa ter um olhar do pediatra, né? De uma psicóloga, uma neuropsicóloga, para que isso seja detectado quanto antes. Então, o que é esperado? Por volta de 6 meses de idade, pode apresentar poucas expressões faciais, baixo contato, não sorrir e não interage. Aos 9 meses, pode não responder à comunicação dos cuidadores, não olhar quando é chamado e balbuciar sons como mama ou papo, e não olhar para o adulto, aonde o adulto aponta. Né? A gente diz, vá para lá. Ele precisa, ele está lá, né? Naquele mundo dele. Além disso, aos 12 meses, o uso de gestos ou imitação, como dar tchau, bater palminha, jogar beijo, pode estar ausente, se o bebê não ter iniciado ainda as primeiras palavras. Né? Então, não reagir a sons, não emitir som nenhum, ausência de expressões faciais, recusar beijos e abraços, falta de resposta quando é chamado, não brincar com outras crianças e ter os movimentos repetitivos. Tá? Então, o TEA, hoje já mais estudado, ele nos traz 3 níveis de suporte, que é preciso a gente estar atento. Nível 1, precisam de suporte mínimo na situação do dia a dia. São crianças portadoras, porém, necessitam de menos suporte, menos registros terapêuticos. Tá? Então, ela vai participar de uma escola, vai ter um acompanhamento especial, mas ela vai poder ter uma vida dita esperada. Tá? A gente não fala mais também vida normal, porque vida normal todos nós temos, diante das nossas possibilidades. Então, o que a ciência espera é o que a gente falou antes, né? Que esse bebê se desenvolva da melhor forma. Mas essas crianças, né, ou adultos, quando diagnosticado tardiamente, vão precisar de um suporte mínimo. Né? Ou seja, uma terapeuta ocupacional, a psicóloga, a neuropsicóloga. Né? Nenhum tipo de autismo é leve. Não existe um autismo leve, porque todos exigem muito da rede de apoio dessa criança, desse adulto. Tá? Então, nível 1, nível 2 já é uma faixa mais intermediária no que se refere à gravidade dos sintomas. E aí a gente precisa de um nível de suporte maior. Ou seja, a rede de apoio da família se estende. Muitas vezes, né, cuidadores, babá. Né? Então, essa criança precisa de vamos dizer assim, um cuidado mais específico. Nível 3, precisam de suportes intensos e significativos na situação do dia a dia. E aí são as crianças que precisam, de fato, desse apoio. Tá? Então, não tem condição de, muitas vezes, se alimentar só, fazer a sua higiene, né? Tem muita dificuldade nessa interação com o outro, apesar de ser a rede de apoio, mas exige, sim, vamos dizer assim, um cuidado mais específico. Né? É aqui tudo certinho. Todo mundo comigo? Então vamos embora. E aí, é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Né? Quando a gente resolve formar nossa família, né? Nos apaixonamos, buscamos uma pessoa, buscamos montar,
formar a nossa família. Quantos sonhos, né? Quantos desejos, né? Quando a gente consegue, né, dar vazão para esses sonhos, todo ser humano, ou quase todo ser humano, que também não é uma lógica ou uma lei, mas alguns seres humanos buscam famílias, formar as suas famílias, né? E hoje nós precisamos dar atenção também às várias configurações de famílias. 2 pais, 2 mães, né? Um casal hétero, e por aí vai. Né? Então, qual a expectativa? Que venha aquele bebê saudável, bonito, né? Sorridente, interagindo com o mundo. O pai é bem expansivo, a mãe também, ou as 2 mães são bem expansivas. Né? E aí nasce o bebê real. Nasce o bebê real. Esses relatos aqui, eu tirei lá do meu consultório, tá? Pedi para as mães atípicas e os pais me permitirem trazer para vocês essa vivência. E todos eles permitiram, e é evidente que a gente não vai falar nomes aqui, né? Então, isso aqui foram relatos fortes que nos impactam. Né? Perceber um desenvolvimento atípico no meu próprio filho foi o sentimento mais desconcertante que já tive. Forte, né? Observar que a minha criança fazia coisa diferente das crianças da mesma idade, ou não as fazia, foi muito difícil. Meu intuito não era comparar o meu filho com ninguém. Nunca fiz parte daquele grupo de mães que disputam qual a criança fala primeiro, qual aqui anda primeiro, qual aqui sorri primeiro. Meu intuito não era observar o padrão de normalidade, principalmente no que se tratava da comunicação, já que tinha um único filho e a minha experiência como mãe, era igualmente única. Quando encaramos tudo isso de frente, investigamos, recebemos um diagnóstico e nos damos conta de que muitos dos nossos planos futuros inevitavelmente serão alterados. Na grande maioria das vezes, vem a fase do luto. Frases fortes, né? Muito fortes. Toda a família é impactada diante de um transtorno. Eu diria mais, eu diria que toda a humanidade é impactada diante de um transtorno. E aí tem esses relatos, né, de pais e mães atípicos, que é uma, vamos dizer assim, luta constante para poder dar conta da sua missão enquanto pais, mães e cuidadores, né? E ao mesmo tempo enlutados trabalhar os seus sonhos e as suas perspectivas futuras. Porque muitas vezes a gente quer achar que a mãe foi liberal demais, não educou certo. A mãe, né, é sempre aquela que leva a carga maior. A mãe é sempre responsabilizada com um olhar para a sociedade. Você não dá conta do seu filho? Né? Nós, mulheres e mães, sabemos bem o peso desse olhar. Né? Então, as famílias aqui nos trazem esses relatos. E aí a gente passa para a segunda parte do nosso trabalho. Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? Lembra que nós, aqui na grande maioria, né, somos e acreditamos no processo reencarnatório, não é isso? Então, qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o
com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Veja que doutrina maravilhosa. Só por aqui a gente já ia para casa, né? Dando graças à terceira revelação, né? Porque nos acalma, nos elucida, né? E não vai de encontro à ciência. Por isso que a gente trouxe aquela parte técnica, para provar que o Espiritismo não vai de encontro à ciência. Quando ele diz assim, Deus impõe. Ele impõe com o intuito de quê? Chegarmos à perfeição. Tanto os portadores, quanto os pais, quanto a rede de apoio, quanto os cuidadores, quanto as pessoas que trabalham na área de saúde, ganham em experiência evolutiva. Tudo aqui é evolução. Tá? Então, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim, daí, de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tem nada errado. Ah, mas agora está tendo muito diagnóstico. Por quê? Porque agora nós temos informação. E porque agora nós estamos também iniciando o nosso processo, né, de regeneração planetária. Então nós precisamos que os nossos desafios humanos apareçam para que a gente possa trabalhá-los. Mas não só a família, não só a rede de apoio, a casa espírita, né? Nos trazendo a informação, nos levando à possibilidade, né, de tratarmos com essas pessoas, essas famílias, enfim, com a ciência. Né? E aí Allan Kardec pergunta, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos nós aqui estamos em evolução. Somos espíritos de terceira ordem, né? Buscando nos melhorar. Já caminhamos um pouquinho já, porque hoje, uma quinta-feira, né? Com um clima bem quente na nossa cidade, né? Nós estamos aqui, recebidos por essa casa, por essa espiritualidade, com todo esse cuidado. Então, algo já se transforma em nós. Algo já se modifica em nós. Né? Então, nós já estamos investindo no nosso conhecimento espiritual. A gente trabalhou materialmente, passamos o nosso dia, mas à noite viemos buscar o nosso pão espiritual, o nosso alimento espiritual. Então, os espíritos dizem, todos fomos criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não pode fazer feliz a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Deus é bondade, é amor, é misericórdia infinita. Então, pelo processo da reencarnação, todos nós temos oportunidades, outras e múltiplas, de nos melhorarmos. Nossos irmãos, nossas irmãs, portadores de qualquer transtorno, usufruem da mesma misericórdia divina. Então, tudo no universo conspira, né? E aí ele diz assim, ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos nossos espíritos.
Nós somos herdeiros de nós mesmos. Todas as dores, as dificuldades, os transtornos, os problemas que nós temos hoje, não foi Deus que nos impôs, porque Deus é amor. Quem nos impôs a qualidade que nós temos hoje somos nós mesmos pelas nossas ações. Pelo que nós plantamos, pelo que nós conseguimos evoluir diante da vida, diante da oportunidade. E aí muitas vezes a gente diz assim, hoje eu não vou para o centro, está calor, está chovendo, vou fazer campanha do quilo, também não vou aplicar passe, também não vou receber passe, não é? Nós temos muito esse movimento. Na próxima encarnação a gente resolve, né? E realmente nós vamos resolver em algum momento, obrigatoriamente, porque a lei é de progresso, nós vamos resolver. Mas por que não resolver logo? Por que não adiantarmos isso? Se nós temos certeza da reencarnação como uma dádiva, como um presente divino, por que não fazermos uso com gratidão, né? Honrando essa vida, nos melhorando, buscando seguir a Jesus, buscando ler o Evangelho, buscando fazer o bem, buscando nos autoajudar. Por que não? Por que deixar para a próxima? A gente vai ter várias. Eu vou poder ser médico na outra. Nessa eu sou, eu sinto um arrepio, sinto o cabelo mexer, sinto pessoas chegando perto de mim. Mas não quero estudar, deixa para a outra. A gente não sabe como vai ser a outra. Na casa do meu pai há muitas moradas. É possível que nós nem venhamos para esse planeta. Pela nossa necessidade, nós podemos habitar outros mundos. Então, por que não aproveitar aqui agora? Dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Não de forma automática, mas de forma consciente, de forma responsável. Né? Então, diante disso, por que tantos diagnósticos? Né? Eu me antecipei a essa fala. Por quê? Porque a evolução, a ciência adiantou, a ciência dá nome a tudo isso. Né? E nós estamos regidos de leis. Lei social, vamos lá. E aí agora vamos resgatar aquela informação lá. Qual é uma das maiores dificuldades do portador, né, do transtorno do espectro autista? A socialização. A socialização é um dos maiores desafios desses irmãos. Mas ali nós temos como uma das leis a lei social, a lei de sociedade. Nós aprendemos uns com os outros. Logo, nós precisamos inseri-los na sociedade, buscando, perguntando, como é melhor para você? Né? Você permite que eu sente do seu lado? Você quer conversar? Você quer um abraço? Como é que eu posso te ajudar? E eles vão falar. Cada um do seu jeitinho. E a nós cabe acolher. A nós cabe compreender as diferenças, né? Então, a lei de causa e efeito. Não estamos em lugar errado, né? Na família errada, não estamos na cidade errada, nem no país errado. Muitas vezes a gente ouve, né? Eita, se eu pudesse escolher, eu não teria nascido nessa família, ou nesse país, ou nessa cidade. Lamento informar, a escolha foi nossa. Foi nossa, nosso comprometimento, como também foi desses irmãos a escolha de serem portadores dos transtornos para que a melhora evolutiva se dê. Muitas vezes, através da família, né, diante das frustrações, da expectativa e da realidade, há uma evolução ali sincera. Né? E pela lei do trabalho, nada se dá
sem trabalho. Eu considero a lei do trabalho, para mim, tá? Que preciso trabalhar pelas minhas imperfeições. Eu considero a maior das leis. Nada se faz sem o trabalho. Nada. Para nós estarmos aqui hoje, quantos anos a casa tem? 55. Há 55 anos, trabalhadores abnegados saem de seus lares e vêm para cá para poder formar a egrégora, esse bem-estar, essa sensação gostosa que nós sentimos ao adentrarmos numa casa de oração e trabalho. Perceberam? Perceberam que quando a gente diz assim, não vou mais no meu tratamento lá no banco de paga, porque eu acho que eu já estou bem. Não é? Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente desiste do nosso tratamento espiritual? Não é? Lei do trabalho. Eu preciso dar o meu quanto de responsabilidade sobre tudo. Não tem como. E aí nós vamos lá para Gênesis, né? No capítulo 11, item 37, fala sobre a imigração e a imigração coletiva de espíritos de um mundo para o outro. Vejam que interessante. A razão para essas imigrações é se misturarem com diferentes civilizações, mantendo seu avanço, são capazes de fazer contribuições importantes para a sociedade. Lembra quando eu falei, bora trabalhar aqui? Porque se a gente for para outro planeta, lá a gente vai encontrar espíritos com o mesmo nível evolutivo que nós. Então é mais inteligente que a gente se adiante. Para pelo menos a gente compreender quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai. A gente precisa compreender, porque senão a gente chega lá sozinho, nem foi pai, nem foi mãe, nem foi marido, nem foi filho, opa, é castigo. Né? Então, a gente lembra daquela dica que Jesus nos diz. Né? Então, para que isso aconteça, é necessário preparar novos corpos em ressonância com a necessidade dos espíritos que iriam reencarnar. Nesse caso, poderíamos entender que aqueles espíritos vindos de outros mundos, ao se encaixarem no aparato físico, nem sempre alcançam a adaptação material para expressar as suas capacidades. Veja que coisa linda. Veja que fantástico quando a Gênesis já nos trazia essa informação. Vocês vão receber espíritos com necessidades de se encaixarem no aparato físico para que o mental possa colaborar. Gente, eu acho isso fantástico, sinceramente. E aí o nosso querido Chico Xavier, né? Lá na sombra do abacateiro, onde tem relatos, né? Relatos dos amigos dele. Ele dizia assim, devemos ter respeito, amor e respeito. O autismo é uma condição que pode ser compreendida como uma experiência única de aprendizado e evolução espiritual. Veja que coisa linda. Não tem nada fora. Nós, pais, parentes, professores, né? Cuidadores, nós temos a grande oportunidade de ajudar nessa alavanca espiritual do nosso planeta. E a nossa querida Joana de Ângeles, lá nessa obra do Plenitude, ela diz assim, a maior explicação para o TEA é a lei de causa e efeito. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se completam. É a provação e a expiação. Ambos objetivam educar e reeducar o ser.
Veja que não tem castigo. Nem para os pais, nem para a família, nem para o portador. Tá? A questão 766 mostra que o ser humano é feito para viver em sociedade e progredir a partir dela. Na questão 774, que se refere a vínculos familiares, observamos a importância da manutenção dos vínculos familiares para o correto desenvolvimento perispiritual, pois o progresso depende de tudo isso. Quando ele fala aqui, de desenvolvimento perispiritual, todos nós temos falhas no nosso perispírito. Perispírito, para quem não tem não conhece, não entrou em contato com essa fala, Perispírito é um corpo semimaterial que acompanha a nossa alma pela imortalidade diante do universo. Todos nós temos falhas no nosso perispírito, diante dos nossos erros, mas também temos construção boa, elevada, diante dos nossos acertos, porque Deus é misericórdia. Então, quando nós conseguimos esse desenvolvimento perispiritual através dessa rede de apoio, toda a família, toda essa rede de apoio consegue angariar desenvolvimento perispiritual, diante dessa evolução. Vemos na lei da destruição, na questão 745, que se refere a quem causou uma guerra para se beneficiar, terá que responder por cada morte ao longo de várias vidas. Lei de causa e efeito. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu faço o mal, eu vou precisar aprender. Eu não vou nunca ser castigado. Eu vou aprender a partir das minhas escolhas. Sempre lei do amor. E para encerrar, eu trago uma fala de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, homem da lei, inteligente, influente na sociedade, ficava muito impactado com a fala de Jesus. E ele tinha as curiosidades dele lá, e um dia ele foi perguntar para Jesus. E aí, ele perguntou assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo. É preciso que nós renovemos o nosso perispírito através das boas ações, bons pensamentos, boas atitudes, boa vontade. É preciso que nós possamos buscar em nós mesmos essa renovação diária. É preciso que nós, como Joana diz, nasçamos a cada dia. Sempre que uma fala, uma vivência, uma pessoa, uma situação nos impacta, seja de ordem positiva ou negativa, nós precisamos nos utilizar dessa ferramenta evolutiva. Nós precisamos aprender, nós precisamos amar, respeitar, aceitar. Não nos colocar no lugar do outro, porque nós não temos essa condição. Mas acatar, aceitar, abraçar, do jeitinho que o outro é. Do jeitinho que ele consegue ser. Porque Jesus nos diz que é só através do nascer de novo que a gente consegue. Então,
nós não estamos prontos. Somos cristãos, estamos em busca, mas ainda não estamos prontos. Estamos construindo, muitas vezes, até a nossa própria fé. Ainda duvidamos muitas vezes. Precisamos trabalhar diuturnamente daquilo que a terra não rouba, que é a nossa vida espiritual, que são as bem-aventuranças, que são aquilo que ninguém, ao longo da eternidade ou da imortalidade, vai me roubar. Porque o que nós adquirimos em conhecimento, seja cognitivo, inteligência ou espiritual, ninguém mais nos tira. A gente pode até aqui ou ali dar uma trocada. A gente erra aqui, erra ali. Mas o conhecimento está lá. Porque aonde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, isso ninguém vai nos tirar. Jamais. Hora ou outra, nós vamos nos equivocar. Mas trabalhar sempre em busca daquilo que o nosso mestre veio aqui nos sinalizar. É necessário. Ele não disse que é possível e nem que depende. Ele disse que é emergente que vocês nasçam de novo. Porque ele nada espiou. Esteve entre nós para nos deixar o caminho. Que a paz e que a luz do nosso mestre seja sempre o nosso caminho, a nossa bandeira e efetivamente a nossa chegada.